Boa noite a todos. Como no início de todos os webinários da Associação Médica do Maranhão, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos lá, vamos pedir que todos fechem os olhos. Senhor, meu Deus, Mestre Jesus, Espíritos benevolentes, estamos aqui para, acima de tudo, agradecer. Agradecer pelo aprendizado que temos obtido com os webinários, pelas pessoas que temos conhecido melhor, pelos assuntos que têm tocado a quem precisa e, principalmente, a todos os que estão compartilhando um pouco de seu conhecimento. Que esta palestra, que este webinário possa alcançar aqueles que necessitam de boas palavras, aqueles que necessitam desse aprendizado. Obrigado, muito obrigado, que assim seja. Então, vamos lá. Hoje o webinário é com as lindas mulheres da AME. Hoje temos a doutora Patrícia, a doutora Kerly e a querida doutora Roseli. E hoje falaremos sobre o tema família, o exercício do amor. É com vocês, meninas. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, minhas queridas amigas. Nós estamos aqui com imenso prazer recebendo todas vocês para falarmos sobre sexualidade. Nós estamos iniciando um ciclo de rodas de conversa que irá ao ar uma vez por mês, onde nós conversaremos vários temas da sexualidade. Hoje nós vamos falar sobre família, o exercício do amor. A propósito, eu gostaria de explicar um pouco sobre essa palavra sexualidade, o que isso significa. Quando falamos de sexualidade, nós estamos nos referindo a comportamentos, a aptidões e a características que o espírito, quando encarnado, enquanto homem, enquanto mulher, ele precisa trabalhar. Então, quando o espírito vem na forma de mulher, ele vai trabalhar características como a sutileza, como a delicadeza, como a afetividade, o cuidado com o lar, com as pessoas, com o marido. E quando ele vem em forma de homem, ele vai trabalhar as características masculinas, que é a coragem, que é a tomada de decisões, né, a racionalidade, que são características mais do sexo masculino. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós ainda estamos precisando trabalhar essas características de ambos os sexos. Então, por isso, a gente vem em forma de homem, algumas vezes em forma de mulher. Então, vocês já viram, pelo próprio conceito que eu disse aqui agora, como são amplos os subtemas que nós podemos conversar sobre toda a vida, desde quando a gente encarna, né, até o nosso desencarne. Então, é o dia a dia das pessoas, dos homens e das mulheres. Então, hoje, para começar nossa primeira roda de conversa, a gente vai falar desse tema maravilhoso que é a família, né? E que é o exercício do amor, onde a gente vai trabalhar todas as características que falamos com muita responsabilidade e com muito amor, né? Então, eu queria pedir para minha querida Kerly, inicialmente, queria pedir a ela que explicasse melhor como será o formato dessas rodas de conversa e que ela fizesse as considerações iniciais dela a respeito do tema família, o exercício do amor. Boa noite a todos, aqui os espectadores do canal da AME Maranhão. E é um imenso prazer para nós, que estamos coordenando essas rodas de conversa, expor sobre esses temas tão importantes da atualidade. Nós estamos iniciando hoje a nossa primeira roda de conversa das mulheres da AME, com esse tema família, exercício de amor, e essas rodas de conversa terão por base o livro Vida e Sexo, que é um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Como a Roseli disse anteriormente, são assuntos, são conversas que vão versar sobre sexualidade, mas de uma forma mais ampla, porque a sexualidade, ela tem essa forma que dá uma maior, mais do que
é o sexo propriamente dito. A sexualidade abrange as relações humanas. Então, esse livro, os vários tópicos desse livro versam sobre os relacionamentos humanos, relações afetivas, o ambiente doméstico, a família, filhos, tudo que diz respeito à sexualidade de uma maneira mais ampla, mais completa. E hoje a gente vai começar com esse tema família, o exercício do amor, focando na família, que é a primeira forma de interação humana, né, aos quais os indivíduos se ajustam. Antes de passar para a Patrícia, eu queria só explicar mais uma coisinha. Eu e Kerly, como nós somos ginecologistas, nós vamos sempre estar coordenando essas rodas de conversa. E que a gente vai ter sempre um convidado, que é uma das mulheres da AME. Hoje é a Patrícia. Aí na próxima roda de conversa teremos eu, Kerly e uma outra convidada, tá? Então eu gostaria de pedir para a Patrícia, que é a nossa convidada de hoje, que ela faça suas considerações iniciais sobre o tema família, o exercício do amor. Em primeiro lugar, boa noite, né, a todos. E eu queria agradecer o convite das meninas, né, da Roseli e da Kerly, por ser a primeira a encarar esse desafio, né, que é falar sobre sexualidade, que é um tema sempre bastante abrangente, mas não menos polêmico. E dizer que eu fiquei muito feliz com esse projeto da AME, né, que elas abraçaram e que trazem para nós esses debates, essas rodas de conversa. Esperamos que realmente seja algo assim muito pertinente, que chegue até nossas casas e nossas famílias, sempre com o propósito de nos fazer refletir em cima das situações que são atuais. A gente sabe que sexualidade atravessa toda a humanidade, em todos os tempos, né? E que isso realmente contribua para que nós possamos pensar na sexualidade não de uma forma vulgar, de uma forma mais comum, como é visto nas revistas, nos blogs, na mídia de uma maneira geral, mas que a gente possa pensar enquanto espírito o quanto o sexo é divino, o quanto ele está sempre presente em nossas vidas, em todos os nossos setores, e como nós malbaratamos essas oportunidades que temos e como compreendemos mal também o papel dele em nossas vidas. Emmanuel, em várias obras, ele ressalta essa importância. Os livros de André Luiz estão cheios também de falar a respeito do sexo, de como ele tem um poder criador, e é preciso que nós, enquanto médicos espíritas, exploremos esse tema e possamos levar às pessoas o que ele tem de melhor e que muitas das vezes é até um pouco rechaçado dentro das casas espíritas por ainda não entenderem o verdadeiro sentido do que é a sexualidade. Fico muito feliz de poder estar aqui e espero contribuir com todos. Excelente, Patrícia. Muito obrigada pela explicação. Vamos conversar agora, gente, sobre o que seria uma família saudável, né? Nós percebemos que, principalmente durante a pandemia, essa pandemia que nos assolou o mundo, a gente percebe muitos conflitos familiares, né? Então, são conflitos de toda a ordem, provavelmente devido às pessoas estarem muito em casa, participando muito do marido e a mulher sempre juntos o dia inteiro, e os filhos, quer dizer, mudou a rotina da família inteira, né? Então, isso, a gente já viu notícias de que aumentou o número de divórcio, né? Já está aumentando o número de divórcio, e que isso é uma coisa que talvez não existisse se não houvesse a pandemia, né? Então, é uma consequência desse momento de você estar junto, né? Muito junto. E será que isso é normal? Na hora que você fica muito junto, você quer se separar? Quer dizer, a gente fica refletindo sobre esse momento, né? E a gente às vezes não compreende direito por que as pessoas, pelo fato de estarem muito juntas, marido e mulher, elas não querem mais, não querem ficar mais juntos, querem se separar porque ficaram muito tempo juntas. Será que isso é normal? Será que isso é um desequilíbrio entre os seres que estão fazendo parte daquela família?
Então, eu gostaria que a Kerly falasse um pouco para a gente sobre o que você acha, Kerly. O que você acha que seria uma família saudável? O que você considera uma família saudável e uma família conflitada? Na realidade, essa pandemia ela trouxe muita oportunidade de reflexões, né? Existem umas famílias que, com a pandemia, pelo fato de estarem juntas, entraram em conflitos, e outras famílias que ficaram mais juntas e ficaram mais unidas. Então, houve, assim, uma revolução, né? Então, um lar saudável, o que é um lar saudável? É aquele que assegura, que é um ninho que assegura o bem-estar entre as pessoas que estão juntas, né? Onde cada membro tem as suas atividades, tem o seu jeito de ser, tem a sua maneira de ser, e talvez essas pessoas que entraram em conflito por estarem muito juntas, nesse caso, eu acho que gerou uma intolerância, porque, na realidade, quando você passa a conviver um pouco mais com o outro, você passa a olhar o outro do jeito que ele é, como ele é, né? Então, você passa a ver a luz e a sombra. Então, às vezes, o outro parceiro, o cônjuge, ele se assusta, porque ele estava muito ausente. Então, a presença faz ele ter essa melhor observação, né? No lar disfuncional, eu acho que um lar disfuncional é aquele que existem pessoas muito egoístas, pessoas que só pensam em si. Em um lar saudável, as pessoas têm que interagir. Eu diria até que as pessoas têm que se ajudarem mutuamente, como Kardec, os espíritos falaram para Kardec, que a sociedade, o que aconteceria se houvesse um afrouxamento dos laços familiares? Aconteceria um recrudescimento do egoísmo, ou seja, quando os laços familiares, eles se enfraquecem, o egoísmo volta a crescer, porque as pessoas, elas olham só para si. E um lar saudável é aquele que assegura esse bem-estar, onde cada um é unido, onde há uma união entre os membros, mas existe uma unidade e não uma uniformidade, né? Então, cada um tem a sua individualidade. Kerly. Patrícia, você gostaria de complementar? Sim, eu acho que Kerly expôs muito bem essa questão, né, da pandemia, que nos trouxe para dentro de nós mesmos, né? Eu acho que individualmente nós fomos convidados a nos defrontarmos conosco mesmo em primeiro lugar, né? Porque nesse corre-corre que a gente sempre viveu, a gente não tinha tempo de ter contato conosco mesmo. E nós fomos obrigados a lidar com isso, até para manter algum nível de equilíbrio psíquico, nós precisamos focar em nós mesmos. É claro que nessa introspecção, nós nos deparamos também com coisas que nos assustou frente a nós, né? Tanto fraquezas como sentimentos que nos eram desconhecidos. E também não podia ser diferente na convivência, né? Porque a maioria das famílias hoje são verdadeiros seres desconhecidos morando juntos. Eu sempre digo que hoje nós temos microcasas dentro das casas, né? Cada um com seu computador, com sua televisão dentro dos quartos, e nem mais as refeições são feitas em conjunto como outrora, que a gente tinha as reuniões familiares. E quando tem, por um acaso, essa mesa do jantar, é todo mundo com seus celulares, né? Então, de alguma forma, a família foi obrigada a se encontrar, porque ninguém podia sair de casa, né? E ali surgiram os conflitos, o que é natural de toda a convivência humana, esses conflitos, porque você vai ter que enfrentar a alteridade. E lidar com o diferente é sempre muito complicado para nós todos, né? Só que a gente sabe, como a Kerly falou, que se fosse afrouxado os laços familiares, iria haver um recrudescimento do egoísmo e que o casamento, de uma maneira geral, ele é uma evolução na história evolutiva e espiritual, né, da humanidade. Então, no casamento, nós temos a necessidade de trabalharmos as virtudes cristãs. Então, é nele que nós podemos ser mais tolerantes,
mais pacientes, mais humildes, mais abnegados, trabalhar a indulgência, trabalhar a complacência, enfim. Não tem como você ter um casamento por um longo tempo se você não trabalhar tudo isso. Né? Você vai ter que extrair o seu melhor, e nesse de extrair o seu melhor, você vai procurando fazer a reforma íntima, né? Que é uma das máximas da doutrina espírita, quando fala, né, que nós, para podermos alcançar uma evolução espiritual, a perfeição, nós precisamos nos despir desse homem velho que habita em cada um de nós. E nessa convivência familiar, existem os afetos e os desafetos. É claro que com as pessoas que são mais afins, você vai ter uma convivência melhor. E com aqueles que estão dentro da sua casa, por alguma razão que você está ali para aparar as arestas, o esforço vai ser maior. Mas, como eu digo sempre, a gente não vem para o planeta Terra só para desfrutar, só para usufruir do que é bom. A gente vem para se tornar melhor. E nessa história de se tornar melhor, a família como célula máter, o casamento como a primeira instituição que você tem que ter dentro da comunidade, né, da sociedade. Então, é necessário, sim, que a gente trabalhe. E lembrar que cada vez que a gente fugir desse convívio, pela famosa incompatibilidade de gênios, nós estaremos só adiando compromissos, né? Achando que vamos resolver, não. Nós estamos apenas adiando, porque uma hora você vai ter que se encontrar novamente com aquela criatura que você não conseguiu aparar as arestas para novamente poder conviver e aí então resolver. Então vai ficar constantemente adiando e muitas das vezes os relacionamentos que nós já temos em casa já são frutos de adiamentos passados. Exatamente. Exatamente. E eu costumo dizer que a família é um laboratório, né? É um laboratório onde nós aprendemos tudo na família, se a gente quiser, né? Se nós quisermos, tivermos conhecimento disso e quisermos, a gente tem esse laboratório pronto para a gente trabalhar, desde o casal, né? Com os filhos e os genros, noras e quem vai chegando, a parentela toda, né? Então é ali que a gente aprende a perdoar, aprende a ter tolerância, a ter paciência, principalmente com o nosso parceiro, que a gente dorme e acorda com ele, né? Então temos que estar munidos de muita paciência para tolerar as coisas que não gostamos, né? Que não são compatíveis com aquilo que a gente pensa, mas que a gente escolheu aquela pessoa é porque tem muita coisa que é compatível conosco. Então a gente precisa trabalhar as que a gente não gosta e aproveitar aquelas que nós amamos, que foi por causa delas que nós decidimos caminhar juntos, né? Então, eu digo que a família, que esse laboratório, ele precisa ser aproveitado nos seus íntimos detalhes, porque é lá que a gente vai aprender um verdadeiro amor universal, que a gente até hoje ainda não sabe o que significa, né? Mas a gente aprende dentro da família. E é como tu falaste, Patrícia, essa questão de fazer hoje, porque senão vai voltar, isso aí é muito importante, a gente aproveitar essa encarnação, e se a gente não quer mais aquela pessoa, aproveitar e ir até o fim, para a gente não precisar voltar com ela, porque isso é certo, né, de que voltaremos se não aproveitarmos. Não basta tolerar, tem que amar. Exatamente. É importante dizer, gente, que essa estrutura da família, que se inicia com um casal, com uma pessoa que simpatiza com outra, com o namoro, com a paixão, geralmente começa assim, né? E a atração de uma pessoa com a outra, e aí ali começa o início de uma família, né? Então aí depois vem os filhos e tudo mais. Então, eu queria perguntar, Patrícia, para você, que já está... Depois a Kerly fala. Eu gostaria de perguntar para você, o que é que você acha da estrutura familiar que está se modificando ao longo dos anos, né? Como base da família. Eu queria que você me explicasse para a gente o que você acha que essa mudança pode trazer, assim, em termos de comportamento da própria família, se isso vai trazer algum transtorno ou não, como é que a gente precisa se adaptar a essas mudanças que estão realmente acontecendo na formação da família.
essas novas configurações familiares, que na verdade elas estão aparecendo agora, mas há muitos elas já existem, né? A gente sabe que as famílias homoafetivas já existiam, as famílias sem um dos pais também já existiu as famílias monoparentais, só que hoje elas estão se tornando, digamos assim, mais assumidas, mais chanceladas pela sociedade como um todo, que antes a gente não tinha esse tipo de comportamento. E claro que tudo que subverte o que já estava posto vai trazer alguns conflitos, vai trazer alguns protestos, né? Mas a nossa sociedade precisa evoluir e, com isso, a gente precisa agregar as diversidades como um todo. Então, quando você tem famílias com diversas configurações familiares, exige da sociedade que ela possa se reprogramar, se reinventar, ressignificar muitos dos conceitos que já estão obsoletos, que há muito já estavam ultrapassados e que nós estávamos empurrando com a barriga para não ter trabalho. Porque tudo que é novo tem um certo trabalho, um certo dispêndio de energia para poder ser, então, assimilado. Contudo, esse convite que nós temos também para trabalhar as virtudes cristãs, porque lidar com o novo, lidar com o diferente, não é fácil. Que eu digo agora é que nós estamos na era dos autismos, né, na era de situações como crianças que estão aí chamadas de índigo, de cristal, com nomes diferentes e que nos subvertem o que a gente já tinha, né, acostumado, os padrões que a sociedade tinha. Então, as novas configurações familiares, elas trazem exatamente isto. Mas, como já foi dito, o que é importante para nós não é quem está constituindo os casais, e sim como estão sendo constituídos, né? A gente sabe que o amor é preciso estar na base de toda a relação. E o que você vai vivenciar dentro desse lar é que vai fazer a diferença. Porque lembrar que todos nós, enquanto espíritos eternos, nós não temos sexos definidos. Hoje nós vimos como mulher, amanhã como homem. Então, pensar que existe só uma forma de se relacionar acabaria até sendo uma pobreza, né? Dentro de tantas possibilidades que nós temos. Hoje se fala até em poliamor, mas que dentro da doutrina espírita, a gente entende como sendo um retrocesso a nível da sociedade, porque a gente entende que a monogamia ainda é o caminho que nos leva a uma evolução espiritual. Então, dentro disso, esse poliamor hoje ainda está uma coisa muito subvertida, porque a gente vai observando que as pessoas, na verdade, que vivem assim, elas ainda estão um pouco confusas. E é necessário que você, então, precise entender, se compreender, se aceitar, se conhecer, para poder diferir o que realmente está presente na sua vida enquanto sexualidade. Mas a nível de família, que foi a pergunta inicial, o que é importante nisso é que a gente tenha essa relação baseada no amor, que atravesse todas as relações dentro de um lar, para que elas possam ser consolidadas com as virtudes cristãs. Eu digo que o lar saudável, como a gente já discutiu, e, consequentemente, esse lar de qualquer tipo, que ele se constitua com qualquer 2 homens, 2 mulheres, não importa, o importante é a responsabilidade que eles têm a partir do momento que eles se unem, né, um com o outro, e o amor, né? Então, se ele for pautado naquelas leis que a gente tem lá no livro, no Livro dos Espíritos, no 3º capítulo, que fala das leis morais, daquelas leis éticas, tudo aquilo, então, se a gente se pautar nessas leis, a gente vai, com certeza, ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha esse conhecimento, porque a partir daí a gente consegue construir, não é verdade? Kerli, você gostaria de complementar esse aspecto? Só complementar, porque vocês já falaram tudo já. Na realidade, a família faz parte de um plano executivo, né, que é traçado no mundo espiritual. Então, na família funciona o princípio da reencarnação. Então, realmente, independente da configuração, como vocês já falaram, como a Patrícia falou também, é o grande protagonista
da família é o amor. A base é o amor. Então, não importa como essa família esteja configurada, se na família existe essa base do amor, que vai gerar a união, que vai gerar a solidariedade, que vai gerar a amizade. Então, essas virtudes, elas vão sair do âmbito familiar e vão se estender para o âmbito social, para a sociedade. Então, os laços de família se estendem para a sociedade, para o mundo. Isso é o que importa. Então, a boa estrutura, realmente, o amor é o grande protagonista, independente da configuração, das novas configurações familiares. E os filhos que vêm dessa família, tanto os filhos adotados quanto os filhos biológicos, não importa, né? As crianças que adentram esse meio familiar, elas devem ser também conduzidas da melhor forma, com essa responsabilidade e com esse entendimento de que a gente precisa seguir as leis divinas, né? As leis que são as leis do Criador, né? Então, no momento que você entende isso e que você começa a educar seus filhos, a formar e a transformá-los em um cidadão de bem, ou em um homem de bem, né? Então, isso é muito importante também. Independente se o filho é adotado ou não, isso não importa, né? O que importa é como você está conduzindo esse ser, né? Que é uma responsabilidade muito grande para os pais, né? E é uma bênção para os filhos quando eles conseguem ser bem conduzidos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele nos menciona e nos ensina que existem 2 tipos de parentela, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Sendo que a corporal, ela é uma parentela mais frágil, né? Com laços mais frágeis, que se rompem com mais facilidade. Enquanto que a parentela espiritual, ela tem laços mais fortes, mais resistentes, que transcendem a vida na Terra, né? Então, eu queria conversar sobre isso e queria que vocês explicassem o que vocês acham desses 2 tipos de parentela. E será que a gente vocês acham que a gente tem como identificar numa família alguma característica que nos fale a favor de se aquela parentela é espiritual ou se é uma parentela corporal? Existem características que denotem isso? Se quiseres começar, Kerli, responder, aí depois Patrícia responde. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, os verdadeiros laços não são os da consanguinidade, né? Os verdadeiros laços são os da simpatia, né? Os da comunhão de pensamentos. Então, isso é muito comum ocorrer, né? Por exemplo, você se relaciona melhor com um amigo do que com um irmão. Então, aí você identifica, né, a parentela, né, mais espiritual com aquele amigo e a parentela mais corporal com aquele irmão. Quer dizer, é a identificação de pensamentos, são emoções afins, são gostos afins, entendeu? Tudo isso denota uma maior parentela com um amigo do que com um irmão, por exemplo. Então, são mais espíritos simpáticos. Patrícia? Isso aí que Kerli falou realmente é notório, né? A gente observa essas afinidades com as pessoas dentro e fora da família. E é muito interessante porque, como ainda somos espíritos que estão no início da nossa caminhada, então ainda temos todos aqueles defeitos que nos representam, entre eles, né, a gente não querer sair da zona de conforto. E dentro de nossas casas a gente sabe que tem os afetos e os desafetos, aqueles com quem convivemos bem e aqueles que são instrumentos de aperfeiçoamento para nós dentro de nosso lar. A gente está sempre reclamando, porque é natural, ainda no nosso estágio evolutivo, as reclamações. E a gente gostaria de estar só com aqueles que nos são afins, né?
Mas eu acho fantástica a misericórdia divina quando nos socorre e coloca espíritos em diferentes níveis evolutivos. Porque quem está na frente puxa quem está mais atrás ajuda digamos assim, a parar as arestas, né, a burilar quem está mais na frente, e assim a gente vai convivendo. E outra, já pensou se jogasse todo mundo que é espinhoso numa casa só, e jogasse todos os bons na outra, teria progresso, né? Tem que haver essa diversidade. Quando eu leio o capítulo do Evangelho, que ele fala da desigualdade das riquezas, eu uso a riqueza como uma metáfora, porque eu acho que desigualdade a gente tem vários aspectos, né? Vários tesouros que nós temos e que eles são desiguais porque a população não evolui de uma forma homogênea. E isso é importante que a gente lembre dentro de um lar que nós estamos ali para aprender e para ensinar. E se nós estamos para aprender e para ensinar, nós também precisamos exercitar a humildade. Porque sem a humildade a gente não consegue aprender. E, igualmente, a gente não consegue também ensinar, porque se eu tenho um olhar vertical, quem está me escutando se sente abaixo, ele não aprende porque ele se sente humilhado. Então, é importante que a gente trabalhe essas questões dentro do lar, porque, como o Kerry falou, elas vão transbordar. Então, se eu não sou humilde dentro de casa, eu não tenho como ensinar meu filho a humildade. E amanhã eu não posso me queixar dele ser orgulhoso na rua e tratar mal uma pessoa, discriminar, né, rotular as pessoas, porque de uma forma indireta, ele aprendeu isso dentro de casa. Então, é muito importante que quando a gente veja os defeitos que nossos filhos estão apresentando, que é como o Evangelho diz, né, no capítulo que ele fala sobre o egoísmo, que ele diz que os pais de todos os vícios são o egoísmo e o orgulho. Então, que os pais, eles funcionam como verdadeiros jardineiros, que tão logo olham as ervas daninhas brotando no jardim, eles as arranquem. Então, é importante que os pais observem isso, mas que também eles se impliquem. Por que esses filhos estão apresentando aqueles comportamentos? Se não são eles que, de alguma forma, estão ensinando. Porque nós ensinamos muito mais com as coisas não ditas do que as ditas, com os nossos exemplos. A gente sabe que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é preciso que a gente tenha conhecimento e consciência do que é que nós estamos mostrando para esses que estão convivendo conosco, como Roseli falou anteriormente. Essa responsabilidade que nós temos perante aqueles que Deus nos confiou como filhos. Então, essa questão da parentela corporal e parentela espiritual, ela é extremamente visível, né, perceptível. Eu, quando reencontro, eu falo que é um reencontro de almas, com aquela pessoa que você tem, assim, uma alegria, e você mal conhece, você já se entrega de coração, você vê que é um reencontro de almas, né? E que muitas das vezes você vai conhecer na 4ª década de vida. Por quê? Porque, como disse o Chico Xavier para o Divaldo Franco, 2 postes não podem ficar juntos. Tem que iluminar em lugares separados, diferentes. Então, se você não teve a possibilidade de conviver com aquela criatura que estava ali para lhe iluminar, é porque ela precisava iluminar outras pessoas, né? Assim como você. Então, precisamos ter essa responsabilidade de uns para com os outros sempre, né? Nessa parentela corporal e espiritual sempre. Porque, na verdade, somos todos irmãos nessa grande família universal. Exatamente. E uma coisa importante, muito bem colocado por Kerly e por Patrícia, essa questão dos desafetos, né? É interessante como, quando a gente tem o entendimento da doutrina, a gente vê claramente, às vezes a família tem 5 filhos, aí 4 são de uma maneira e um é totalmente diferente, né? Então, por mais que a gente dê exemplos, por mais que a gente explique, por mais que a gente tente levar esse espírito para essa pessoa, esse filho para um caminho, os outros vão, mas aquele não vai. Ele é totalmente resistente a tudo, às orientações que os pais fazem, aos exemplos, bons exemplos que os pais às vezes dão, e ele não segue, né? Ele quer seguir outro rumo. É realmente um espírito que ele entrou naquela família ou para ensinar a família a ter muita paciência, né? E
não desistir dele, ou para ele aprender com aquela família, né? Então, existem esses casos onde vêm esses espíritos que não são afins com aquele grupo, mas que eles encarnam ali com esses dois objetivos, né? Ou aprender ou ensinar, ou ambos, né? Geralmente são ambos, né? Então, é muito importante o entendimento da doutrina espírita, quando a gente está observando uma família, a gente vê que aqueles que têm essa orientação da doutrina, que seguem o evangelho, eles conseguem levar com mais tranquilidade esses casos difíceis, né? Do que aqueles que não entendem e às vezes até desistem daquele ser que está ali com um objetivo tão bonito, né? Queres falar alguma coisa, Kerly, sobre esse assunto? Eu queria só fazer só um pequeno complemento, nesse caso de parentela, sobre esse reconhecimento, né? E existe muitas vezes aquelas aversões, né? Quando você vê uma pessoa, você já fica, sabe, que já cria uma repulsa, assim, instantânea. Uhum. E, às vezes, essa inimizade, vou utilizar aqui o termo inimizade, porque eu tenho visto isso, inimizades entre irmãos, desde de pequenos, assim, tenho casos desse tipo de relacionamento, que você vê nitidamente que aquele é um relacionamento que vem não de agora, daqui da Terra, mas de outro plano, né? E que, infelizmente, as pessoas, elas não aproveitam a oportunidade de fazer de contornar essa situação, infelizmente. E aí, perdeu a oportunidade, vai seguir por muitos anos, muito tempo ainda com essa mesma problemática, vai levar para outras reencarnações. Às vezes volta com a mesma criatura, né, em outro momento. Bem, meus irmãos, estamos chegando no final do nosso bate-papo e eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, muito interessante, que eu estava lendo minutos antes da gente começar nosso bate-papo. Eu vou ler aqui essa mensagem, que é de Fernando Pessoa, esse texto. Ele diz o seguinte, que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia. E se não ousarmos fazer essa travessia, teríamos ficado para sempre à beira de nós mesmos. Eu achei belíssimo e acho que tem tudo a ver com nossa doutrina, né? Fazendo uma analogia, é a reforma íntima, né? Então, essa travessia é no momento que você abandona aquele homem velho e começa a construir um homem novo. Então, eu achei assim muito bom para a gente fechar isso e mostrar para as pessoas a importância da gente realmente fazer essa travessia, né? Tentar mudar nossos hábitos. E isso a gente começa fazendo com o nosso autoconhecimento, né? A gente precisa se olhar no espelho, ver as nossas dificuldades que nós ainda temos, reconhecer essas dificuldades para nós mesmos e começar a trabalhar, né? Então, se a gente não fizer isso, a gente vai levando e a gente não se modifica, porque a gente acha que está muito bom, né? Quando, na verdade, a gente sempre tem dificuldades, porque senão não estaríamos aqui, né, nesse planeta, encarnados. Então, se estamos aqui é porque temos essas dificuldades, e nós precisamos entender isso, reconhecer, dizer para nós mesmos, admitir que temos, e a partir daí você começar a se modificar, para a gente conseguir ter uma família, como a gente já falou tanto aqui, uma família saudável, uma família harmônica, né? Então, a gente só consegue fazer isso se a gente começar por nós, porque muitas vezes a gente fica só colocando a culpa no outro, achando que o outro é o problema, quando, na verdade, a gente é que tem que começar a ver o que está dificultando essa relação a partir de nós, e começarmos a ir modificando, né? Então, eu queria agora agradecer a todos que estiveram conosco até aqui,
agradecer às maravilhosas mulheres da AME que nos ajudaram, estão nos ajudando a montar essas rodas de conversa, tá? E eu queria agradecer a Divulgar.net, que nos possibilitou estarmos aqui e que faz uma divulgação maravilhosa da doutrina espírita, né? E sempre está conosco, é nossa parceira de muito tempo. E eu queria passar para as meninas fazerem as considerações finais. Eu queria que Patrícia fizesse primeiro e depois, Kerli, se tu fizeres as considerações, aí tu faz a prece para a gente, para poder encerrar, tá? Então vamos lá, Patrícia. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio poder estar aqui, né? Estar com vocês, que eu considero hoje realmente minha família espiritual, né? E fazer parte da AME, que foi um reencontro maravilhoso. Eu acho que é um privilégio para a gente poder se banquetear com a doutrina espírita. E quando a gente tem a doutrina espírita pelo viés da medicina, ela se torna ainda mais rica, mais ampla, né? Agradecer também a Tati, porque está realmente assim sendo maravilhosa conosco, tendo toda essa paciência com as mulheres que de digital não entende muita coisa, né? Ela tem toda essa paciência com a gente. Então, assim, tem sido momentos ricos como pessoas, como profissionais, né? Como nessa nova visão da gente apresentar a AME nesse novo formato que é digital. Então, assim, tem sido muito bom. Um aprendizado maravilhoso para todos, a gente poder debater esses assuntos sobre sexualidade. E eu tenho certeza que é um momento muito oportuno, porque todos nós estamos um tanto quanto que perdidos com esses nossos avanços que a sociedade tem enfrentado, e sempre é bom abrir canais de discussão para que a gente possa, então, refletir, colocar as nossas opiniões e refletir acerca dos assuntos. Porque, às vezes, a gente está incomodado, não sabe bem com o quê, e chega alguém e nomeia aquele conflito que nós temos, e aí dá um contorno para a gente na situação, e nós podemos, então, nos apaziguar com aquilo, a partir do momento que a gente para pensar e pode ter uma opinião formada e se posicionar dentro de nossas casas. Às vezes a gente tem um filho que tem um problema de homossexualidade, ou uma filha que tem um conflito porque ela é chamada a ovelha negra da família. E quando a gente abre esses canais para falar sobre família, a gente está sempre levando esse olhar da doutrina, né, junto com a ciência, mostrando que isso faz parte da evolução do planeta. Estamos passando por um momento de transição planetária e não podemos mais fazer de conta que estamos vivendo em tempos outros. Os tempos são chegados e é preciso que a gente, como disse Roseli, se reinvente, aceite esse homem novo, deixando para trás o homem velho, porque senão nós não vamos alcançar o terceiro milênio, o tempo de regeneração tão esperado no nosso planeta. E para que nós possamos passar para esse momento, é preciso que nós nos esvaziemos do que temos até então carregado nesse homem velho que tanto nos martiriza. Então, nós que tenhamos a coragem de nos despir desse homem velho para poder, então, incorporar esse homem novo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso estar com vocês. Kerli. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz também por essa oportunidade. Eu acho que esse projeto AME Mulher chegou na hora certa e o Espiritismo é isso. O Espiritismo ele dá a oportunidade de uma mudança interna muito grande, uma evolução muito grande. E quando você ali, o Espiritismo, a medicina, nem se fala, é bola para frente, né? É tudo para o alto, tá? Então, eu estou muito feliz, agradecer a Tati, Patrícia, Roseli, pelo companheirismo, pelo privilégio de estar fazendo essa travessia junto com você, né? Muito obrigada mesmo. E agora a gente vai fazer a prece de encerramento desse trabalho, tá? Vamos fechar os olhos, vamos nos sintonizar com a espiritualidade, agradecendo essa oportunidade da realização dessa primeira roda de conversa desse projeto, né, AME Mulher, pedindo ao Mestre Jesus que derrame seus fluidos amorosos sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a grande família universal, pedindo que todas as famílias sejam um espaço propício para o crescimento da vida, que em todos os lares reine a união, a fraternidade,
a solidariedade, a esperança, a partilha e a fé em Deus, porque sem a condução de Deus, nós não sabemos caminhar. O que Jesus Cristo abençoe a todas as famílias, hoje e sempre. Amém.